Olá pessoal, agora a gente vai fazer a ligação do item 2.3. Então, para esse experimento a gente precisa de um miliamperímetro, de um voltímetro, ambos de tensão alternada, e o nosso transformador. Do exemplo anterior, a gente verificou a polaridade, onde que aqui vai ser o ponto, sem ponto, ponto. Tudo bem? Então vamos começar a fazer as ligações, sabendo que aqui é a bobina 1 e do lado de cá é a bobina 2. Então, a partir do meu varivolt, a saída dele, certo? Está desligado. Então passa pelo miliamperímetro, certo? Essa tabela aqui ela vai de 50 a 100 miliamperes, então eu posso colocar aqui na escala de 100, que é o máximo, não vai ser nenhum problema. Então sai da escala de 100, então vai passar pelo ponto da bobina 1, que é o meu lado preto aqui. A saída da bobina 1 vai entrar no ponto da bobina 2, sem ponto, pela regra através daquela seção anterior. Então a gente encontrou que o ponto é aqui, então eu conecto nessa parte. O 100 ponto da bobina 2, certo? Vai ser conectado na fase 2 do meu varivolt. E o voltímetro, qual que é a ligação? É simples. Vai ser, uma parte vai ser na parte que tem o ponto da bobina 1, que é aqui, certo? E a outra extremidade eu vou colocar na menor tensão, mas se tiver necessidade de aumentar a escala, a gente aumenta depois. É na fase 2 do meu varivolt. Ou, como a gente pode observar aqui na figura, é no 100 ponto da bobina 2, que é aqui, que é o mesmo ponto, correto? Então, toda a ligação foi realizada, e aí eu preciso coletar diversos valores de tensão para 50, 75 e 100 miliamperes. Então, eu certifico que está desligado o varivolt, vou ligar a minha bancada e de forma vagarosa eu vou checando se não tem nenhum curto-circuito. Então, de forma vagarosa, minha primeira medida é quando a corrente for 50 miliamperes, 30 miliamperes, 40 miliamperes, 50 miliamperes. Quando a corrente for de 50 miliamperes, o valor que está mostrando aqui no voltímetro é de cerca de 100. Vamos verificar a escala. A escala está em 150. Então a escala acima aqui, certo? Olhando por cima, a gente vê aqui um valor de 70, 80, de 84 volts, certo? 50 miliamperes, 84 volts. Anota esse valor. 50 miliamperes, 84 volts. Aí agora eu tenho que encontrar para 75 miliamperes e para 100 miliamperes. Então agora eu faço para 75 miliamperes, certo? Para 75 miliamperes, 70, 72, 74, 75. Para 75 miliamperes, eu tenho 124 volts. Então anote esse valor, 124 volts. Agora, para 100 miliamperes, eu já estou próximo do fundo de escala aqui até da tensão, porque o miliamperímetro ele vai até 100 miliamperes aqui.
o meu fundo de escala da tensão é de 150 volts e eu já estou praticamente em 140 volts. Então eu vou zerar, certo? Vou zerar a minha bancada e vou mudar o fundo de escala. Eu vou passar para a escala superior, passei para 300 volts. Então agora eu começo a aumentar a tensão até obter os 100 miliamperes. Agora não vai transgredir o limite superior, porque eu passei para o fundo de escala de 300 volts, certo? Tomando cuidado também com o miliamperímetro, que eu vou chegar até 100 miliamperes, que é a corrente máxima nesse fundo de escala, tudo bem? Então nós estamos aqui 90 miliamperes, 90, 98, 100 miliamperes. Com 100 miliamperes no fundo de escala de 300 volts, então anotem o valor aí. Eu atingi 160, 170 volts. Então anota esse valor aí para 100 miliamperes, 170 volts. Agora eu zero e vamos passar para o experimento 2.4. Desligando a bancada aqui para desconectar os circuitos por segurança. Alunos, chegamos agora no item 2.4 desse experimento laboratorial, certo? Então, vendo essa figura 3 aqui, a gente vai inverter as ligações dos terminais da bobina 2, de forma a gente ter uma ligação séria subtrativa entre as bobinas 1 e 2, certo? No experimento anterior, eu não havia dito, mas a gente trabalhou com uma ligação séria aditiva entre as duas bobinas, tudo bem? Vendo aqui a tabela, a gente precisa preencher com essas correntes, no caso aqui agora é subtrativa, variando aqui de 100, 150 e 200 miliamperes, ok? Então vamos fazer as ligações para depois a gente coletar os valores, checando se a bancada está desligada, né? Então sai da fase A do varivolt, esse cabo aqui ele é curto, então eu vou pegar um outro. Então sai da fase A do varivolt, entra no miliamperímetro, certo? Como eu vou variar de 100 a 200 miliamperes, então na escala de 100 não é muito bom eu usar, então eu vou passar para a escala superior. Vou usar a escala de 600 miliamperes, então sai de 600 miliamperes e vai entrar na parte do ponto da bobina 1. Aí sai do 100 ponto da bobina 1, entra no 100 ponto da bobina 2, que é essa parte aqui, certo? 100 ponto da bobina 2, ok? E o ponto da bobina 2, certo? O ponto da bobina 2 vai entrar na fase 2 aqui, ó, do meu varivolt. Agora eu vou ligar o voltímetro. Um ponto, né? Aqui a entrada dele, um ponto vai estar conectado no ponto da bobina 1, que é aqui, né? No ponto da bobina 1. E a outra parte eu vou colocar menor escala, certo? A escala de 150 está conectado no ponto da bobina 2, tudo bem? Então essa é a ligação. Então eu vou ligar a minha bancada, certo? E vagarosamente eu vou obter os valores quando for 50, na verdade 100 miliamperes, o outro valor é de 150 miliamperes e de 200 miliamperes, ok? Então vou fazer a ligação aí, vou fazer vou ajustar meu varivolt, né? Então, de forma devagar, para ver se não está em curto.
Aparentemente está tudo ok. Então o primeiro valor que atingiu é 100 mA. Quando eu tenho 100 mA aqui na escala de 600, eu tenho, olhando aqui de forma sempre de cima para baixo, né, para evitar erro de paralaxe. Então eu tenho um valor ali em torno de 34 volts. Então anote esse valor, 34 volts. Só aqui mostrar aqui através da câmera, certo? Em torno de 34 volts. Retorna na câmera para o lugar dela. Então anota esse valor, 34 volts. Próximo valor, quando a corrente vale 150 miliamperes. 150 miliamperes, a tensão foi para, vou olhar aqui, foi para 48 volts. Então anota esse valor aí de 48 volts. Agora, quando a corrente é de 200 miliamperes. Com a corrente de 200 miliamperes, minha tensão foi para 62 volts. Anota esse valor aí, 62 volts. A montagem para ligação série subtrativa está finalizada. Então, eu zero meu varivolt, desligo a bancada, vamos preparar para o item 2.5.